pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero deixar aqui alguns versículos da Palavra de Deus que se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 4 e 5. A Palavra de Deus diz assim, Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. As pessoas estão muito equivocadas quando se fala a respeito de Deus. Principalmente aqueles que estão com a Bíblia na mão pregando a palavra de Deus. Porque o Deus que está sendo desenhado na mente de muitas pessoas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus santo e justo. Isso quer dizer que Ele está separado do pecado. Ser santo é ser separado do pecado. Isso nos mostra também que ser justo implica dizer que Deus abomina a injustiça. Então não tente associar Deus ao pecado. Não tente associar Deus à injustiça. Deus é santo, Deus é justo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora olha só o que é que diz no versículo 9. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Preste atenção que esse Jesusinho fofinho, bonitinho, cheiroso que as pessoas estão pintando por aí, esse Jesus, ele odeia a injustiça e ele abomina a iniquidade. Nós sabemos que Deus, ele é amor. João 3,16 diz que Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos também que Deus é misericordioso, mas nós não podemos esquecer que Deus é santo e que Deus é justo.
E as pessoas elas estão esquecendo desses detalhes. As pessoas, em sua maioria, não temem a Deus. Elas vêm às igrejas não porque elas amam a Jesus, não porque elas querem Jesus, mas porque estão almejando proveitos próprios. Tem gente vindo à casa de Deus à procura de cura, tem gente vindo à casa de Deus à procura de dinheiro, fama, sucesso. Tem gente indo à casa de Deus porque almeja uma boa posição no meio do povo de Deus, pessoas que é capaz de fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo. E isso nos mostra a ausência de temor a Deus. Pessoas que temem aos homens, mas que não temem a Deus. Enquanto aqueles que temem aos homens e repudiam o Senhor, veja só o que é que a palavra de Deus diz do Salmo de número 146, dos versículos 3 e 4. Olha só. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos. Então, a sua confiança, a sua fé, não deve ser colocada nos homens. Tem pessoas que chegam até a blasfemar contra Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou deixar de crer no Papa, homem estudado, para crer em simples pessoas como vocês, que muitas vezes nem estudo têm. Bom, quando o assunto é a palavra de Deus, nós não devemos colocar a nossa fé em homens. A nossa fé deve ser colocada em Deus. E o Evangelho, ele é puro e simples. Quando você crê e quando você tem um objetivo, agradar a Deus, servi-lo, ser santo, o Espírito Santo é quem abre a nossa mente e é quem nos dá sabedoria. A sabedoria de Deus, ela anda na contramão da sabedoria do mundo. Essa sabedoria que as pessoas buscam, ela é terrena e maligna e não procede de Deus. E eu vejo pessoas completamente carnais, mundanas, ímpias, tentando interpretar as Escrituras como se a Bíblia fosse um jornal qualquer, que qualquer pessoa pode chegar e interpretá-la. Não é assim, irmãos. Se você não tem vida de oração com Deus, se você não tem temor a Deus, não tente interpretar este livro. Não queira ser mais um herege que fica na internet distribuindo uma série de heresias que são contraditórias àquilo que está descrito na palavra de Deus e que são
contrárias à vontade de Deus. Não faça isso. Seja uma pessoa de oração. Busque o Espírito Santo. Quando Deus foi usar aqueles irmãos para escreverem a Bíblia, eles foram inspirados por Deus. Então, do mesmo jeito, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que nós possamos entender os mistérios da palavra de Deus. Para nós encerrarmos, no Salmo 111, no versículo 10, Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Perdão, irmãos. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor permanece para sempre. Então, o princípio da sabedoria está no fato de você temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. É Ele quem nos faz termos sede desta palavra, de conhecer a Deus, de sermos santos como Ele é santo, de imitar a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E tem muita gente, alguns que perderam o temor a Deus e outros que nem têm, nunca tiveram, tentando interpretar a Bíblia. Estão arrastando multidões de pessoas para o inferno. Glória a Deus. Vamos voltar para Lucas. É por isso que Jesus chega para a multidão e ele fala abertamente para aquelas pessoas. Ele diz no versículo 4: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, sim vos digo, a este temeis. Então, você deve temer a Deus. Não tente levar Deus na conversa, porque você não vai conseguir. Com Deus nós não conseguimos enganá-lo. Com Deus nós nos enganamos. Então, se você está tentando ler a Escritura, e o pior, ensinar a Escritura, sem ter um mínimo de temor a Deus, você não somente estará arrastando multidões de pessoas para o inferno, mas você também estará indo junto com elas. Porque a maioria das pessoas, elas não querem a Deus, não querem Jesus. Elas querem que os seus desejos pecaminosos sejam supridos. Elas colocam Deus no canto de parede, como se ele fosse um bonequinho qualquer, para usá-lo na hora que elas bem quiserem. Então, quando você prega o Evangelho falando aquilo que o povo quer ouvir,
você consegue arrastar multidões. É exatamente isso que estão fazendo. Estão se aproveitando da inocência das pessoas, a falta de conhecimento escriturístico, a ignorância que as pessoas têm no que diz respeito às coisas de Deus, para enganá-las e mandá-las para o inferno. São falsos profetas, mau caráter, loucos devoradores, que estão arrastando multidões de pessoas para o inferno. Então, que essa palavra sirva de reflexão para nós, para que nós possamos aprender a termos vida de oração com Deus e buscarmos a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar a entender as coisas de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.